herança quantitativa é o tema de hoje, um tema curto, rápido. Eu tenho certeza que vocês vão se dar bem nesse assunto. Vamos lá? Olha, o que é que a herança quantitativa trabalha, né? Herança quantitativa fala para a gente de genes de efeito aditivo. O que significa falar genes de efeito aditivo? São genes que a quantidade deles no genótipo adiciona alguma característica, como, por exemplo, mais melanina ou mais centímetros à altura de uma planta. Então, para a gente entender melhor herança quantitativa, eu gosto muito de trabalhar exemplo. Já vai direto para o exemplo da cor da pele humana, que você vai conseguir visualizar o que eu quero te falar. Tá bom? Vamos nessa? Então, o exemplo que nós vamos trabalhar aqui agora, que vai fazer você entender esse assunto, é a cor da pele humana. Então, na genética, nós classificamos a cor da pele humana da seguinte forma. Pele negra. E aqui no outro extremo, né, eu vou colocar a pele branca. Como você sabe, a cor da nossa pele está intimamente relacionada, com essa substância que nós temos, que é a melanina. E a melanina, portanto, para ser produzida, ela depende de genes. Então, nós temos uma cor de pele com muita melanina e temos também uma cor de pele com menos melanina. Todas as cores de pele que eu vou colocar aqui do padrão genético tem melanina. A questão é quem tem mais e quem tem menos melanina. Então, o indivíduo que tem a cor negra, ele, portanto, é um indivíduo azão, bezão. Olha só, são dois genes envolvidos, o gene A e o gene B. Como cada gene tem 2 alelos, nós temos 4 alelos aqui no quadro. 2 alelos para o gene A, 2 alelos para o gene B. Então, o indivíduo que tem pele negra, o indivíduo que é negro, enfim, ele é azão, bezão. O indivíduo que é branco, que tem a pele branca, ele é azinho, bezinho. Pronto. Eu ainda vou fazer as cores que estão aqui no intermédio. Mas eu quero que você já perceba uma coisa e já tenha uma sensibilidade para esse assunto. Perceba que quanto mais genes dominantes, mais escura a cor. Tá vendo? Porque tem mais melanina. Os genes dominantes determinam a produção de mais melanina. Quanto mais recessivo é o indivíduo, ele tem uma pele mais clara. Pronto. Então, olha só. Vamos imaginar uma situação. Lantes, se aquele indivíduo que é azão, bezão, tivesse um recessivo ali, ele seria mais claro? Sim. Aí a gente vem para a classificação da pele, que nós classificamos e chamamos como mulato escuro. Seria, portanto, um indivíduo com um alelo recessivo. Então, azinho, bezão, tá vendo? Ou então, azão, bezinho. Perceba que não importa se foi no gene A ou se foi no gene B que tinha o recessivo. Percebe? O fato é, se tem um alelo recessivo, ou seja, se tem apenas 3 dominantes, eu classifico como mulato escuro.
Eu tenho ainda outra classificação, que é o mulato médio. Tá vendo? Que são os genótipos que apresentam 2 recessivos. Então, aqui eu teria, por exemplo, azão, azinho, bezão, bezinho, 2 recessivos. Cabe também eu propor aqui azinho, azinho, bezão, bezão, são 2 recessivos. Ou se eu considero azão, azão, bezinho, bezinho, também são 2 recessivos. Tá vendo? E agora, por fim, vem o mulato claro, que por lógica vai ter que apresentar o quê? 3 recessivos, apenas um dominante. Então nós teríamos aqui azão, azinho, bezinho, bezinho, ou então azinho, azinho, bezão, bezinho. Perceba que existe aqui uma gradação da cor. Você pode interpretar de 2 formas. Olha, do branco até o negro, o que é que está aumentando? O total de dominantes. Percebe? Ó, um dominante já ficou mulato. 2 dominantes, um mulato mais escuro. 3 dominantes, um mulato ainda mais escuro. Tá vendo? 4 dominantes, um mulato ainda mais escuro, que nós chamamos de negro. Então, eu também posso falar, gente, do negro para o branco, aumentando os recessivos, vai ficando mais claro. Perceba que você está vendo ali o efeito aditivo dos genes. Quanto mais alelo dominante, mais escuro. Quanto menos alelo dominante, mais claro. Então, toda vez que eu boto um dominante, eu estou adicionando uma quantidade de melanina à cor da pele. Então, é um assunto fácil de entender, mas uma característica bem que nos chama a atenção nesse assunto é o fato de que genótipos diferentes, totalmente diferentes, podem determinar o mesmo fenótipo. Entende? O mesmo fenótipo. Eu posso ter o dominante no A ou no B e dar o mesmo resultado. Como, por exemplo, aqui, o mulato claro. Tá vendo? Eu tenho um dominante no A ou ter o dominante no B determina a mesma coisa. Porque esses 2 genes fazem a mesma coisa, que é adicionar melanina. Entendeu? Eu tenho, então, um padrão matemático bem interessante aqui. Eu consigo visualizar um padrão matemático bem interessante. Se eu observar o total de alelos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Nos genótipos ali nós temos 4 alelos. Se eu observar o total de alelos e eu contar o total de fenótipos existentes, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu percebo um padrão. Se eu tenho 4 alelos, eu vou ter 5 fenótipos. Se eu tivesse, por exemplo, 6 alelos, se fosse um caráter azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão. Se eu tenho 6 alelos envolvidos, eu teria, portanto, 7 fenótipos. Entende? Logo, em herança quantitativa, eu tenho a seguinte regra. Que me chama aqui a atenção. O total de fenótipos, veja, é igual a o total de alelos mais 1. Pronto? Tá aí. Se eu tenho 6 letras ou 6 alelos envolvidos, eu tenho 7 fenótipos. Se eu tenho 4 alelos envolvidos, eu tenho 5 fenótipos, sempre seguindo essa regra proporcional. Tá vendo? Pronto.
Agora eu vou propor uma questão para a gente resolver aqui uma questão no quadro. E a partir dessa questão a gente entender um pouco mais sobre herança quantitativa. Vamos nessa? Pode dar o print aí na tela, que eu já vou partir para a questão. Vamos ler a questão. Em uma espécie vegetal, a altura é determinada por 2 genes de efeito aditivo. A planta menor mede 1 metro e a mais alta 2 metros. De um cruzamento entre dihíbridas. Qual a probabilidade de nascerem plantas com o mesmo fenótipo dos parentais? Vamos então aqui agora desenrolar esta resposta para você. Vou aqui, já desenvolver toda a pergunta, que ela vai ficar como modelo para vocês. Vocês podem assistir essa explicação várias vezes depois, para você conseguir fazer as questões aí das suas listas, tá? Então, olha só, gente, vamos ver aqui. Primeira coisa que eu quero saber. Se a menor tem 1 metro e a maior tem 2 metros, e são 2 genes envolvidos, quais são os tamanhos possíveis? É a primeira pergunta aqui. A questão facilita a minha vida quando ela fala que são 2 genes. Então, você já pensou aí, ó, se são 2 genes, são 4 alelos. Ó a regra, se são 4 alelos, são 5 fenótipos. Então, eu vou ter um fenótipo aqui, na verdade, de 1 metro, não é isso? Eu vou ter o fenótipo de 1,25 m, o fenótipo de 1,50 m, o fenótipo de 1,75 m e o fenótipo de 2 metros. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto? Obviamente, a planta menor é azinho, azinho, bezinho, bezinho. E a planta maior é azão, azão, bezão, bezão. Certo? Pronto. Então, a planta de 1,25 m, ela vai ter que ter um dominante no seu genótipo. E aí você vai ter azão, azinho, bezinho, bezinho, ou então azinho, azinho, bezão, bezinho para esse genótipo. Para 1,50 m, 2 dominantes. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azão, bezinho, bezinho. Ou então azinho, azinho, bezão, bezão. Para ter 1,75 m, 3 dominantes. Pronto. Azão, azão, bezão, bezinho. Ou azão, azinho, bezão, bezão. Pronto? Fui aumentando os dominantes, de acordo com a altura foi aumentando, já que o efeito é o quê? Aditivo. Então, eu vou adicionando dominantes, vai adicionando a altura. Pronto. A questão me fala que as plantas eram dihíbridas. Então, segundo a questão, as plantas eram azão, azinho, bezão, bezinho, casando com azão, azinho, bezão, bezinho. Pronto? Tá, vai. O que é que eu estou vendo aqui com você? Que essa altura é 1,50 m. Aqui é o fenótipo dos parentais. Já sei que as plantas parentais tinham 1,50 m, porque ele falou que era de híbrida, e eu estou vendo que de híbrida é 1,50 m. Pronto. Beleza. O que é que você vai fazer agora? O que eu sempre te ensino quando nós temos dois genes envolvidos. Calcula cada gene de maneira separada. Depois, ao final, você multiplica um gene pelo outro. E aí tu vai achar os fenótipos. É sempre a forma mais ágil de fazer. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar esse azão azinho, ó,
e casar com esse azão azinho, como você já aprendeu comigo em outras oportunidades. Pronto? O que você vai ter aqui? Você sabe que você vai ter 1/4 para azão-azão, 2/4 para azão-azinho e 1/4 para azinho-azinho. Não é isso? Pronto. Que é o normal da primeira lei de Mendel. Vamos separar isso aqui. Pronto. Que aqui é genótipo e fenótipo e lá é o cálculo. O que eu vou fazer do lado de cá agora? Eu vou casar Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Então, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho vai me dar 1/4 Bzão, Bzão, 2/4 Bzão, Bzinho e 1/4 Bzinho, Bzinho. Pronto? Que é o básico da primeira lei de Mendel. Calculei o A, calculei o B. No final, a pergunta diz assim: quantas plantas podem nascer com o mesmo fenótipo dos parentais? Qual é o fenótipo do parental? O fenótipo do parental é 1,50 m. Então, esses 3 genótipos são possíveis para esta altura. E aí, qual é a moral da história, então? Vamos ter que agora aqui multiplicar genótipos para alcançar esses genótipos aqui. Bora ver azão, azinho, Bzão, Bzinho, quanto é que dá aqui, ó. Azão, azinho com Bzão, Bzinho. Se eu multiplico 2/4 de azão, azinho vezes 2/4 de Bzão, Bzinho, eu vou ter, então, aqui, ó, 4 sobre 16, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Já achei uma resposta. Pronto? Achei uma. Vamos lá. O outro que importa para mim é azão, azão, Bzinho, Bzinho. Azão, azão é 1/4. Bzinho, Bzinho é quanto? 1/4. Então, vai dar 1 sobre 16, azão, azão, Bzinho, Bzinho. E a outra proposta é azinho, azinho, Bzão, Bzão, que vai ser 1/4 vezes 1/4, também vai dar 1 sobre 16. Então, aqui também vai dar 1 sobre 16, azinho, azinho, Bzão, Bzão. Olha lá. Ele pergunta: qual é a probabilidade de nascerem plantas com o mesmo fenótipo dos parentais? Beleza. Eu calculei aqui todos os genótipos que dão 1,50 m. Né? Multipliquei um gene pelo outro para achar a probabilidade dos genótipos. Mas agora, para eu falar qual é a probabilidade das plantas com 1,50 m, eu só vou somar só. Então, 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. Então, na verdade, o meu resultado é 6 sobre 16. Tá vendo? 6 sobre 16. Ou, portanto, 3 sobre 8. Tanto faz. Para plantas que terão 1,50 m. Pronto? E espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação bem objetiva de herança quantitativa.